Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui de volta com mais um programa Autoencontro, que é uma promoção da Federação Espírita Paraibana, juntamente com o Departamento de Estudo Sistematizado. Então, nós queremos aqui nesse instante deixar o nosso abraço e vamos, para iniciarmos, como sempre, fazermos uma prece que convidamos a nossa irmã Josefa Vênus a fazer. Então, boa tarde a todos do canal Amigo Espírita, canal 5. Então, você que está nos acompanhando, vamos agora fazer uma pequena reflexão acompanhando a nossa irmã através da prece. Senhor Jesus, nestes momentos de reflexão e estudo, que possamos compreender a intensidade do viver e a forma em que vivemos, como vivemos e o que fazemos desta vida. Que possamos nesta tarde estar abertos ao tema e fazer questionamentos a respeito. Esta é a missão e a visão de todo ser humano, questionar sobre os problemas da vida, da morte, da dor, do sofrimento, da alegria. Sejam todos bem-vindos e boa tarde. Obrigada, Jesus. Boa tarde. E assim, com essa prece, nós queremos iniciarmos o nosso trabalho e, como sempre, gostaríamos de nos apresentar. Meu nome é Lúcia Souto, sou trabalhadora do Movimento Espírita, mais especificamente aqui da Federação Espírita Paraibana, sou psicóloga e também atuo como palestrante em diversas outras casas espíritas. Josiméria Honório, mais conhecida como Josi, sou também psicóloga e participo como monitora do ESG no Centro Leopoldo Cirne, monitora do EAD aqui na Federação e palestrante do Movimento Espírita. Boa tarde, sou Josefa Vênus de Amorim. Estamos também neste movimento há muitos anos, nesse trabalho contínuo na educação espírita. Atuo na área de monitoria, de palestras, tanto na Federação Espírita como nos centros espíritas. Estamos atualmente na profissão de psicologia, entre outras, mas estamos principalmente aqui para aprender cada dia mais. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje trata-se a respeito da morte. Então, a única certeza da vida, a gente escuta falar popularmente, é a morte. Mas se aí a gente vem ver aqui, tratar dessa questão na visão da doutrina espírita, o que a doutrina espírita coloca a respeito da morte. Mas para iniciarmos, nós vamos ler rapidamente aqui um trecho de Paulo de Tarso, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, 51, onde diz o seguinte: mas se alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrem? E há corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, como está escrito: não morreremos todos, mas todos seremos mudados. E aí, o que é que a gente vai ver aqui nessa questão? Nós vamos perceber que as religiões, de um modo geral, elas apregoam a continuidade do ser espiritual, que sobrevive à matéria. Então, mas apesar disso, a gente vai ver o quê? Que as pessoas temem a morte. Então, por que é que isso acontece? É interessante a gente ver, o desconhecido. Como é que a gente pode colocar isso aqui para que as pessoas nos entendam? A primeira coisa, eu acho que nós entendermos um pouco a referência quando Paulo faz aí desse corpo animal
E o e esse espiritual? corpo espiritual. Né? Para nós espíritas, ele estaria falando o corpo animal, seria esse corpo físico, daí o porquê precisa morrer para poder nascer, e se formos fazer uma analogia com a questão da semente, para que essa semente germine, floresça, é necessário que ela morra lá na terra. E esse corpo espiritual seria o nosso perispírito, porque nós sabemos que tudo que Deus cria é imperecível. Esse corpo físico que aí, tudo que é da matéria é perecível, porque essa matéria é um efeito de algo que vem para o nosso aprendizado. Então, se nós começamos nessa perspectiva, então a morte ela já passa a ter uma visão diferenciada em relação às outras religiões, porque nós temos essa morte e esse nascimento como a mesma face de um mesmo espelho. Então, a morte é a outra face da vida quando estamos aqui. E a morte nós vamos ter a outra vida, que é a vida espiritual. E Vênus, assim, como é que você vê essa questão da morte? Como é que a doutrina espírita, a psicologia trata dessa questão? Então, o corpo, o espírito sobrevive à matéria, não é assim? Mas por que esse temor? O que é que acontece? O temor é pelo medo do desconhecido. Aquilo que não conhecemos nos causa aflição. Eu não conheço algo, então eu não sei aquilo a que vai me levar. Como eu desconheço a morte, muito embora já tenha passado várias vezes por esse processo, por essa experiência, então como eu não conheço, para mim é uma aflição muito grande pensar em morrer. E em vários casos tem pessoas que dizem assim, mas o que eu não gosto da morte é exatamente porque eu vou ficar em um local determinado, como se o espírito fosse acompanhar aquele corpo e ficasse preso ali no túmulo. E não é o caso, porque o espírito é livre. Então, na realidade, o morrer não é viver, porque é uma libertação. Esse corpo é uma prisão. Mas como as pessoas ainda não têm essa certeza, esse desconhecido causa aflição, medo, temor, pela incerteza, né? Toda mudança, né, de alguma forma, se a gente for trazer até bem para o nosso plano material, veja que é interessante que para o oriental a crise, ele vem numa perspectiva de mudança, de transformação. Quando nós trazemos para a gente nessa crise, essa transformação, nós não vemos bem dessa forma, nós estamos, queremos aquele conforto do controle do que já conhecemos, do que já sabemos, e aí a gente vai entrar num elemento que é esse que nos gera todo esse conflito, esse medo, que é o nosso ego, que ele é material, e aí vem um conceito que a doutrina nos traz, que é o desapego, que inclusive os orientais trabalham bastante. Porque é esse apego, e aí não só aos bens materiais, e entrando aí esse ego, esse bem que vai ser este corpo, que é o que eu conheço, porque pelo esquecimento, e ainda bem que nós temos hoje a doutrina, inclusive Richard de Simonetti, ele diz assim que o espiritismo ele é o beabá da vida espiritual. Porque é como se fosse um guarda de trânsito, os sinais de trânsito, que vai nos dando como é que nós devemos caminhar para chegar lá. Agora, esse chegar lá, aí é a diferença, porque vai ser de acordo com o que cada um fez individualmente. Pois bem, a gente vai percebendo que, apesar de existir essa crença na sobrevivência do espírito, as religiões, por vezes, elas vão se perder justamente nessas especulações, digamos assim, teológicas, e aí dando algumas explicações o que é que acontece com esse espírito, para onde ele vai, e aí como você traz com bastante propriedade, digamos,
essa orientação que a doutrina espírita nos dá. Então, nos mostrando realmente o que é que vai acontecer com esse corpo material ou este corpo espiritual. Agora, nós temos aqui um internauta que ele faz a seguinte questão e, dentre as nossas colocações, vamos tentar responder. Um médium que não desenvolveu a mediunidade terá problemas com a adaptação após o desencarne? Então, isso aí vai justamente entrar nessa questão de como nós chegamos lá. Então, é igual para todos? Entende? Ou há uma diferenciação? A forma como nós nos comportamos aqui, as nossas atitudes, isso vai realmente ter. E aí a gente já aproveita e fica a questão, morte ou desencarne? Existe a diferença? Agora me lembrou que alguém, né, espíritas antigos, ele diz no livro assim, que alguém ficava, desencarne não, porque desencarne é quem é açougueiro. Aí ele vai e diz, não, é desencarne mesmo, porque descarnar é que é tirar a carne dos ossos. No nosso caso, é o desencarne mesmo. E aí a gente vai lembrar uma passagem do Cristo, quando ele diz assim, se preocupeis em cultivar aqueles bens que o ferrugem, o ladrão, as traças não vão corroer. Por quê? Porque na hora que nós começarmos a nos educarmos para viver essa passagem dessa vida material, para retornarmos à vida espiritual, nós começaremos a entender que não é aquela coisa da barganha, mas é eu começar a compreender que tudo que eu faço aqui tem consequências. Então eu não vou fazer determinadas atitudes porque ao desencarnar eu vou ver sem o véu da ilusão material realmente essas situações. E as questões materiais, os apegos, mesmo no caso, quando ele pergunta aqui, esse médium que não desenvolveu a mediunidade, né? Se não foi isso que ele... Sim. Ele vai, se ele está agindo no bem, se os valores dele estão de acordo com as leis divinas, então o desencarne dele vai ser um desencarne tranquilo. Por quê? Porque nós vamos passar de uma vibração para outra, como entra a questão do desapego, né, que inicialmente falamos, que os orientais trabalham muito. Quanto mais apegado a este corpo, as questões materiais, mais dificuldade eu vou ter nessa passagem, porque as minhas sensações, elas estão presas, minhas impressões a essa matéria. Então, é a questão da visão das questões espirituais que eu começo a trabalhar em mim, a questão desse momento. E aí vem os casos que quem é médium nas reuniões de espírito há 4 séculos que ainda acham que estão... É o quê? É o apego à vida material. E ele não consegue romper essas sensações, essas impressões que o perispírito ainda tem pelas questões psíquicas da minha ligação com este mundo material. Então, essa passagem, a forma de eu chegar lá, vai depender dessa minha visão que eu passo a ter em relação a os bens que eu devo cultivar, os bens morais, espirituais ou psíquicos, como podemos chamar, ou esses bens materiais. Com isso não quer dizer que a doutrina não diga, não, é bom a gente ter o conforto, eu ter o carro, não é, mas é eu não me tornar escravo dessas questões. Você possui a coisa e não a coisa me possuir. Né? A diferença então, realmente isso tá é realmente muito importante. Aí a gente vê então que a morte ela vai promover esse encontro com a nossa própria consciência. Sim. E quanto mais apego, mais difícil será esse desenlace. Mas aí, Vênus, quem aguarda lá? Como é que você vê essa questão? Como é que a doutrina espírita passa essa ideia? O que nos aguarda após o desencarne? O que ou quem também. O que ou quem, né? Sim.
vamos nos encontrar realmente com a nossa consciência. Mas aí as pessoas dizem, nós vamos para o grande tribunal, que é o tribunal de Deus. E aí o livro dos Espíritos nos fala a respeito de uma questão que Kardec pergunta para os Espíritos, onde está Deus? E ele responde na nossa consciência. Então, qual será o grande tribunal que nós vamos nos encontrar após a morte? A nossa própria consciência. O que eu fiz, o que deixei de fazer, o que eu me comprometi antes de vir para cá e não cumpri por desejo, ou então eu desviei o caminho, posso ter desviado para um caminho bom também. Um exemplo, se no caso da mediunidade, da questão aí do colega, se ele não está atualmente trabalhando com a mediunidade, mas está fazendo o trabalho no bem, então ele está bem resolvido. O difícil aí, o grande encontro com o tribunal divino, que é a sua própria consciência, será ele vir com o compromisso de fazer o bem e aí ele fazer o mal. Porque aí esse encontro vai ser muito sofrido, esse desencarne muito sofrido. Entendo. Pois bem, aí então nós temos aqui um outro internauta que coloca a seguinte questão, não é? Se a pessoa pode não aceitar a reencarnação. Então, você de repente, você está no mundo espiritual e aí tá lá, tem que voltar. Então é a mesma coisa, eu tenho que voltar para o mundo espiritual, eu posso negar a minha morte ou quando ela chegar, chegou. E da mesma forma de lá para cá, eu também tenho que vir. E aí, como é que fica essa questão? Qual é o mais difícil? Primeiro, a reencarnação, ela é uma exigência do nosso atraso evolutivo, né? Se nós já fôssemos espíritos numa condição moral bem mais evoluída, essa reencarnação, ela não se daria na forma que ainda nós temos como planejamento, como proposta da espiritualidade para nós resgatarmos, né, os nossos deslizes, as nossas infrações, o nome que formos, as nossas imperfeições, até porque nós somos espíritos e o homem, como nós estamos aqui chamando, esse corpo é a vestimenta desse espírito necessário para esse nosso aprendizado. Então, quando se diz obrigatório, é porque nós temos como lei a lei do progresso, e quando nós estamos falando de evolução, nós estamos falando da lei de progresso, que é uma lei que está circulando em todo o universo e que nos impõe esse destino, que é sermos espíritos evoluídos, espíritos harmonizados da forma que é a natureza, o universo. Nós é que ainda estamos desarmonizando, né, todo o universo. E é interessante que na escala filogenética, né, primeiro nós somos o único que temos consciência da morte. Os animais, ele não tem. Nós é que temos essa consciência dessa finitude. E segundo, né, o grande deslize ainda que nós cometemos, e daí a necessidade de ainda estarmos aqui, porque ainda somos os únicos animais que matamos por raiva e por vingança. Então isso já pesa um grande deslize, né, diante dessas leis da natureza, infligindo, inclusive, um dos mandamentos, né, que é não matar. E nesse caso, aquela história, né, da Bíblia, aí haverá choros e ranger de dentes, porque essa linha que nós chamamos de, alguns de purgatório, outros de, até disse que já acabou, né, purgatório, outros de umbral, esse local circunscrito que às vezes nós conversamos sobre, é exatamente o lugar que a nossa consciência é como se fosse um sentimento de culpa. E é um sentimento de culpa. Eu mereço isso, eu mereço estar aqui, porque eu não cumpri com as leis divinas, com as leis morais, com as leis de amor. E aí a nossa consciência de culpa fica nos levando sempre para locais tristes, isso após o desencarne. Por isso esse grande chamamento da doutrina e de todas as religiões
para esse homem novo, essa verificação do homem novo. Mas o que é ser um homem novo, né? Mudar toda essa consciência de estado de evolução, esse autoconhecimento. Mas o que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo para melhorar o meu egoísmo, o meu orgulho? E isso faz toda a diferença na questão do desencarne e do reencarne. Agora, reencarnar também é complicado, porque às vezes a pessoa tem a consciência, não, mas eu não quero ir para a Terra sofrer tudo aquilo novamente, passar por todo aquele processo. Mas, como a própria Josi falou, é uma necessidade para a nossa própria evolução, para o nosso progresso. E até pegando um gancho aí do que você está dizendo, Vênus, se a gente for imaginar, na espiritualidade, principalmente quando a gente estuda, né, as obras de André Luiz, aqui mesmo nós temos um grupo na Federação, aos sábados estamos estudando os mensageiros, e a gente vê... E quem quiser participar pode vir, que é só adentrar os estudos, viu, gente? São todo sábado às 16 horas. Isso. Então, o que é que acontece? Ele mostra que lá, né, o próprio André Luiz, que lá eles estudam e trabalham. Então, por que então a necessidade de encarnarmos, né? Porque se lá você estuda e trabalha, por que é que você tem que reencarnar e vir para aqui? Porque justamente lá o ambiente ele é todo favorável para que você não se teste, né? Tudo está a favor. E você encarna realmente, e você vem, que era para você poder ter a experiência, a vivência aqui no plano. Porque lá você não vai ter essa vivência material, onde as sensações são tão fortes e é onde nós nos perdemos. Porque essas sensações são prazerosas e se nós não tivermos essa orientação que a doutrina nos traz, as religiões não preparam para a morte, ou seja, essa continuidade da vida, nós ficamos nessa ilusão de que os prazeres, as paixões, os vícios, sem se preocupar. E é interessante que às vezes o Cristo nos diz, né, o meu Pai trabalha até hoje, e qual é o trabalho de Deus? São as leis divinas. É esse trabalho que ele construiu e tudo está submetido a essa lei. Então, ele dá para todos. Ele está criando incessantemente a todo momento. Pois bem. Aí a gente vai ver no livro dos mortos, da religião egípcia, que ele diz que o ser humano deveria esforçar-se no bem viver para bem morrer. Aí tem um internauta aqui que faz uma colocação interessante para a gente debater. Minha família não cumpriu a missão, que era reconciliarmos. Estamos em guerra, irmãos odiando irmão. Teremos que voltar de novo? Eu não quero. Posso recusar essa missão? E aí, gente? É uma situação... Olha, muitas vezes a gente não quer vir com aquela guerra daqueles mais próximos e às vezes a gente vem com uma missão, um compromisso maior, com uma guerra maior. Porque a guerra maior é conosco mesmo. Eu estou vendo de repente, e esses familiares, eles estão sendo a oportunidade de eu trabalhar ainda essas minhas dificuldades, essas minhas imperfeições. A forma de como eu vou me conduzir diante deles é que vai fazer o diferencial. E quando chegar lá, vai ser esse o meu cartão de apresentação. Mas se eu entro na mesma faixa de vibração, né? Da raiva, do ódio, do desamor, aí com certeza nós estamos aí por afinidades comprometidos. Então, a primeira guerra que eu tenho que começar a trabalhar é essa guerra interna. O meu irmão pode ter raiva de mim. Eu não vou dizer que de repente a gente vai aqui se abraçar e dizer eu te amo. Mas na hora que eu tento não revidar, na hora que eu tento não aprofundar, não criar, como diz o Cristo, as contendas, né, com o outro, eu posso fazer uma prece para já ir trabalhando essas energias harmônicas. Então eu já estou trabalhando para que no meu cartão de visita isso aí já esteja
sendo balizado. E resolvido. E se estiver resolvido, ele não precisa Não mais precisa voltar. mais voltar. Pois é. E daí o nome do programa, autoencontro. Esse encontro, não é, com você mesmo. Então, ele é fundamental, porque nós voltamos, que é justamente para reparar muitas questões que ainda estão em falta no nosso desenvolvimento. Então, a mais das vezes, a gente quer colocar no outro a responsabilidade, mas é importante que nós possamos dar esse primeiro passo, para que aí realmente haja mudança, para que as pessoas, através do meu exemplo, elas possam até se espelhar, e não eu usar elas como um espelho e começar a repetir os mesmos erros. Ô Lúcia, uma coisa me veio agora, que é muito Sim. comum, acontece, né? Principalmente a família grande. E às vezes você é aquele que vai fazer essa conexão harmônica. Às vezes chega o irmão, vamos dizer que somos 3 irmãs, aí eu chego para vocês e digo, olha, você viu, Vênus pegou minhas coisas e lá vai e começa aquela discussão. Eu estou pegando assim algo básico. Aí Lúcia faz, é mesmo, Vênus gosta disso. Em vez dela tentar dizer, você não já sabe como ela é? Então por que você não guarda as suas coisas? Você não deixa lá e diz a ela, olha, está trancado porque eu não quero que você pegue. Você pega, você quebra. São as situações. Quando Vênus vem para ela e diz, ó, Josi já viu, está trancando as coisas para não pegar isso. Mas você sabe. Então você vai fazendo esse contraponto. Então veja o papel importante que às vezes nós temos para que esses conflitos, que ele em mim seja a harmonia e não o desentendimento, porque às vezes até de forma inconsciente nós fazemos isso, porque de repente Lúcia tem mais afinidade com Vênus do que comigo, que entre irmãos acontece, encarnamos pelas necessidades e por afinidades também. Então acontece, às vezes a gente, em vez de amenizar, a gente agravar um fato que poderia ser diluído. E daí começa os grandes conflitos, né? E as grandes aflições. E neste caso, você passa de sofredor e de vítima para educador, né? É bem mais importante. É interessante, aqui aí a gente já está dando uns toques com relação, tanto dentro dessa visão espírita, como dentro de uma visão psicológica também, a respeito de como você fazer, o que nós devemos fazer nas nossas relações interpessoais, que elas são comuns entre todos os seres humanos. Então a gente está ali o tempo todo e é necessário essa convivência. Nós somos seres sociáveis e é necessário para que nós possamos aprender uns com os outros, principalmente nas diferenças. Então isso é fundamental para que realmente eu possa rever. Agora eu estava também aqui pensando a questão, porque assim como a gente tem esse trato aqui da questão dos encarnados, as pessoas, os que já foram, os que já partiram, desencarnaram então, principalmente as vítimas de tragédia, acidente automobilístico, afogamento, etc., como a gente deve fazer? Então há uma questão também, a morte dói ou a morte não dói? Então, como a gente tratar dessa questão? Porque às vezes um parente, um amigo, num caso de suicídio também, parte para o mundo espiritual e aí você fica aqui nessa grande preocupação, exatamente, ou preocupação, ou entra num processo de perturbação, de depressão, e aí é importante tanto a gente ajudar o que partiu, como aqueles que ficaram e assim a nós mesmos também. Então, como é essa questão para vocês? Ajudar, né? Uhum. A morte não dói, né? Isso já é um consolo. Ai, não, né? Não é? Então, a morte não dói. Se a morte não dói, então por que tanta aflição? Sim. A aflição é exatamente essa falta de preparo que nós temos ainda para a morte. Nós nos preparamos para a vida material como se ela fosse infinita. E na realidade ela é bem infinita e bem pequenininha mesmo. Uhum. Agora, a espiritual é uma vida infinita e é nessa aflição que nós vivemos porque não conhecemos,
e ficamos com medo, como foi falado anteriormente, e se desvencilhar causa uma aflição muito grande para o que foi, que fica querendo ficar, e para aqueles que estão aqui, os encarnados, os familiares, que estão querendo manter aquele ser ainda ao seu lado. É tanto que tem pessoas que no desencarne já passam muitos anos, né, num leito de morte e não querem ir de jeito nenhum, porque tem medo, consciência de culpa. Porque se você é preparado para o desencarne, chegou aquele momento, você sabe que você está apenas mudando um estágio. E por sinal, um estágio bem melhor, porque você vai sair daquele sofrimento, daquela doença para um momento de saúde, né? De libertação. Muito bem. A gente tem um outro internauta aqui que fala o seguinte: sinto que minha mãe e eu temos diferenças, não me sinto bem perto dela. O que pode ser? Continuando, acho complicado porque ela tenta me agradar e eu tento fazer tudo por ela, mas a presença dela me irrita às vezes, mas não brigamos. A presença irrita, mas às vezes não brigam, né? Não chega assim à discussão, mas ela demonstra aqui pela a fala dela a questão do incômodo de estar junto dessa mãe. O que é que acontece? Tudo de vidas passadas ou é dessa vida mesmo? A gente, muitas vezes, a gente diz, é o karma, é meu karma. Minha mãe, ou aquele meu filho, ou aquele marido, ou aquela mulher, é o meu karma. Como é que é isso, hein, gente? Olha, primeira coisa, se partirmos do princípio, e nós que somos espíritas acreditamos, que ninguém está por acaso, mas porque temos a necessidade de resgates e anteriormente, como estávamos comentando, nós reencarnamos nas famílias por afinidades e pelos resgates, então sempre vamos ter a vida passada vamos ter os nossos nós para desatar. Segunda questão, aí eu tenho que analisar como foi, né, essa minha vida a partir da minha infância com minha mãe, como era essa minha relação, quais são as mágoas, quais são as tristezas, quais são as raivas, principalmente se tiver outros irmãos, porque é uma coisa que é colocada para nós em psicologia e hoje com a doutrina nós compreendemos mais profundamente que antes de sermos pais, né, nós somos seres humanos. Nascemos todos como os filhos, somos espiritualmente filhos de Deus e materialmente nós chegamos aqui ao planeta na condição de filhos. Então, ser pai é um aprendizado, é uma construção. Então, essa minha relação com essa minha mãe, ela vai ter sempre algumas diferenças, porque de repente eu tenho outros irmãos e aí vai entrar. Da forma que você sente que não tem muita afinidade com sua mãe, a sua mãe e os pais geralmente negam, e estão corretíssimos em negar e dizer, não, gosto todos do mesmo jeito, da mesma maneira, mas vai ter aquele que ela vai ter uma identificação maior, essa afinidade, porque é parecido, tem uma forma de ser, tem muita coisa dele que é minha. Então, isso vai fazer com que se atrai. E isso aí, muitas vezes, quando nós somos crianças, começam a criar essas diferenças, né? Esse olhar um pouco diferente. E tanto se dá com a mãe como a relação ao pai. E aí nós vamos entender uma passagem que tem na Bíblia, que traz, que é um arquétipo, que é o de Caim e Abel. Sim. Que a inveja, né, que é isso um pouco que a gente sente, essa inveja por de repente aquele pai ou aquela mãe tá dando uma atenção diferenciada, que pode até ser e às vezes até não é, mas como eu já criei esse olhar meio enviesado, então tudo que ela fizer para o outro eu vou ver sempre como algo preferencial para ele e não para mim. Então, há uma necessidade de eu fazer essa trajetória sem a ilusão do ego, né? Porque o ego, a tendência é a gente ficar ou na agressão, né? No revide,
ou então na defesa. Aí eu fico me fazendo de vítima. Ou eu agrido, ou então eu fico na de vítima, né? Eu faço tudo por ela, isso, mas olha como é que ela me trata, eu quero ser uma boa filha. Então a gente tem que ter esse olhar sincero, desmistificando, né, essas ilusões que o ego traz, para eu poder compreender, e aí a doutrina nos ajuda bastante, porque nós vamos ter essa visão reencarnacionista, para a gente compreender e poder lidar melhor com essa situação. Muito bem. Pois bem, então, uma vez respondida, a gente retoma assim, um pouco a questão do tema e a gente fala a respeito da reencarnação e da ressurreição. Então, de repente, que diferença é essa? Algumas religiões falam em ressurreição, outras em encarnação. Como é que fica isso para a doutrina espírita? A questão da ressurreição, né, foi mudada, porque o termo ressurreição anteriormente, aí, no catolicismo, era reencarnação, mas aí por conta de ideias de papas e reis e monarcas do passado, eles mudaram para a ressurreição, quer dizer, você ressuscita o mesmo corpo, e aí nós vemos que isso é completamente impossível, você ressuscitar aquele mesmo corpo que a terra já desmanchou todo e só tem ossos, e você dá vida àqueles ossos. E aí nós sabemos que a reencarnação, ela tem lógica porque é o espírito que é imortal reencarnando ou renascendo em um novo corpo, nascendo em um novo corpo, trazendo no seu bojo toda aquela aprendizagem, todas aquelas dificuldades das vidas anteriores e que vem para trabalhar isso. E vem trabalhar na Terra por quê? Trabalhar com... Aqui nós temos a oportunidade de estar junto com os nossos amigos e inimigos, né? Com aqueles que foram os nossos afetos e desafetos. E esse estar junto é exatamente o que acontece, na maioria das vezes, na família. Então, é aquele pai, aquela mãe, aquela problemática com o filho, e você vem acolher aquele filho e amar, porque essa é a lei, né? A lei de amor. E essa dificuldade do relacionamento é exatamente porque, mesmo não sabendo o que aconteceu, mas nós sentimos, né? Existe aquela como se fosse uma impressão, um instinto, que alguma coisa não vai bem. Mas nós não podemos ficar retornados ou parados no passado, nós precisamos viver o presente. E para isso, para que não tenha tantos conflitos, é necessário orar. Orar, pedir coragem e sempre tentar ser melhor. Mas para ser melhor é difícil, né? Porque nós temos que fazer com que, trabalhar esse nosso ego, que é tão, ele é muito assim, ele é muito presente em todos nós. E aí trabalhando isso, trabalhando esse ego, a gente vai se melhorando. E aí o encarnar fica mais fácil, viver esse encarne fica mais fácil. E o desencarnar, quando nós já aprendemos a conviver com esse grupo, o desencarne vai ser bem melhor, porque aí já está gerada, já está gestada mesmo a semente do amor, do perdão, da compreensão. Então, eu fiquei pensando aqui na pessoa que fez essa colocação de não sentir bem perto da mãe, ou da questão de não gostar de estar perto, é complicada essa relação, e a gente fica pensando também nisso com relação a quando a morte, ocorre a morte, o desencarne, então vai se separar, eles vão viver isoladamente no mundo espiritual ou não? Os espíritos, eles ficam, digamos assim, em compartimentos diferenciados, ou vai haver esse reencontro? Porque você imagina, não, morri e me livrei da pessoa, me livrei da situação. E na realidade, a gente vai ver que não é assim. Então, de repente, aí eu me deparei, não aguento passar 100 anos aqui com a pessoa, 20, 30, aí de repente, quando eu morro, estou lá de novo com a pessoa. Gente, e aí, como é que fica essa situação? Às vezes é um pouquinho complicado, mas tem um caso aqui
que fala, no caso, um espírito que programa reencarnar, ele escolhe a família, o lugar, cidade, estado, certo? Então, o endereço e tudo mais. E meus irmãos vão estar lá me esperando ou serão espíritos diferentes? Que aí complementa, é outra questão aqui do internauta, não é? Então, mais de uma que aí a gente vai, complementa com essa questão. Então, tá lá. Então, eu volto para o mundo espiritual, eu me encontro com o pessoal e depois, quando voltar aqui novamente, a gente escolhe essa família, vai ser a mesma, vai ser os mesmos irmãos, estado, como é que funciona isso? Bem, pode não ser todos os membros da família os mesmos, né? Mas aqueles que são necessários para nós nos reajustarmos, com certeza será. Poderá haver mudança? Pode. De repente, o meu pai, minha mãe vêm com o meu filho, né? E os dois irmãos vêm como meus pais, ou eu vim como pai e um desses irmãos vem como mulher. Então, esse rearranjo, ele vai depender da necessidade. Por isso que nós estudamos lá em nosso lar, que tem o Ministério do Planejamento, onde vão ser dadas todas as condições, são mostradas. Muitas vezes a gente pede até algumas coisas a mais e é nos esclarecidos que diante de nosso caminhar, aquilo ali pode não ser alcançado de forma tão positiva, mas aí às vezes por insistência nossa, né, ignorância, querendo avançar rapidamente, nós pedimos e às vezes realmente conseguimos, né? Em outros momentos podem não conseguir. Por isso que dissemos, é um planejamento e nós temos o livre-arbítrio. É uma pergunta sempre comum. Eu vim para casar com fulano, com A ou com B, Antônio ou com José. E aí eu decidi por Pedro, porque eu ia ter 2 casamentos, aí não caso com nenhum. Quer dizer, são essas coisas que a gente faz um planejamento da melhor maneira para conquistarmos essas questões espirituais, morais, de formas positivas. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos modificar totalmente. Então, quando você diz, essa minha família, lá eu posso planejar, e de repente chegar aqui e dizer, não vou casar com A, vou casar com B, e essa minha família já ser modificada. Mas dentro do meu planejamento, a perspectiva de resgatarmos era esse plano A. Mas lógico que Deus jamais, é algo que Deus nunca irá interferir, que é no nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos ter sempre a escolha. A diferença é que nós temos que ter a consciência que nós vamos ser sempre responsáveis pelas nossas escolhas e não colocar na questão, né? Foi Deus que quis, foi Deus que... Não, nós aqui escolhemos. Pois é, a gente vai ver ainda lá em nosso lar, eu acho que ali pelo capítulo 20, 22, em casa de Laura, a mãe de Lísias, uma conversa com André Luiz. Eu acho que o capítulo é a entrevista. E então, André Luiz pergunta à mãe de Lísias a respeito do marido e ela diz, não, meu marido ele veio para o mundo espiritual bem antes de mim. Então, ele conseguiu uma casa lá, que no mundo espiritual só pode uma casa, e aí quando nós retornamos para cá, ele já está reencarnado, já tem 3 anos e ela voltará. Então, quer dizer, a família, núcleo que a gente forma aqui, certamente, não necessariamente, a gente vai ter esse reencontro no mundo espiritual e lá vendo as necessidades, como falou a Josi, desse retorno aqui no plano terrestre. Então, para que daí a gente possa se encontrar. Então, essa história, muitas vezes, tudo bem, funciona no livre-arbítrio. Eu não quero, eu quero, mas muitas vezes as situações são colocadas de forma que a gente possa evoluir. E tem outra questão que diz assim, no caso, um espírito que programa reencarnar, ele escolhe a família, já foi colocado, e meus irmãos vão estar lá esperando ou serão espíritos diferentes?
Então, aqui a gente vai encerrando essa parte das perguntas e respostas para que até a gente possa fazer algumas conclusões, mas se tiver mais alguma, não sei. Vamos ver. E você quer colocar, Vênus, alguma questão? Uma colocação que Jesus nos fala a respeito, já desse encontro, dessa necessidade do encontro, ele nos alerta a respeito da conciliação. Ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E nós lemos essa frase e não percebemos. Na realidade, é exatamente esse inimigo que às vezes está no nosso núcleo familiar. E ele pede, ele já dá esse alerta: reconcilia-te. Por quê? Porque se você não reconcilia agora, você vai retornar, né? E esse retorno, às vezes, nós não queremos, temos dificuldades. Então, essa necessidade de perdão, essa necessidade de amor é fundamental para o nosso progresso. Aí, só complementando isso, e é interessante que é nos trazido até pela questão acadêmica, de que a família, né, é um núcleo, a base dessa sociedade, e quando a gente olha por uma visão espiritual da reencarnação, esse núcleo ele vai trazer todas as dificuldades que nós iremos enfrentar na sociedade maior. Então, se nós conseguirmos conviver, né, de forma a enfrentarmos as dificuldades da melhor forma possível, nós vamos estar nos preparando para enfrentar as adversidades que essa vida, né, em sociedade nos impõe, porque nós vamos ter de tudo que imaginarmos na sociedade maior, no nosso núcleo familiar. Tem a questão, esses familiares que estão lá no mundo espiritual, eles podem nos ajudar aqui no nosso plano terrestre? E outra questão assim é: de que forma a gente deve lembrar desses entes queridos? Eu vou deixar uma questão para a Josi. Desencarnado continua a ajudar, certo? De lá para cá. E a outra para Vênus: de que forma devemos lembrar desses entes? Continua. Agora, é lógico que dependendo da condição espiritual, de como ou do progresso espiritual que ele se encontra. Se for ainda aquele espírito muito apegado à matéria, que ainda está muito preso às sensações, essa ajuda não vai ser aquela ajuda que a gente imagina como os benfeitores espirituais nos daria. Ele às vezes nos até obsedia, porque às vezes nós vamos nos desfazer de algum bem e ele está lá tão apegado àquele bem, porque a gente imagina a obsessão sempre daqueles nossos desafetos. E às vezes ele está nos obsediando não por não gostar da gente, mas por gostar tanto, por querer estar tanto ali com a gente naquela situação, que termina nos prejudicando. Dependendo da forma como ele lidava com as questões materiais, já tinha uma visão mais transcendente, mais espiritual, ele aí realmente pode nos ajudar, já vem aquele auxílio com as inspirações, né, com os bons pensamentos. Então pode, da mesma forma que nós podemos ajudá-lo, através dos bons pensamentos, da oração, quando lembramos questões positivas, porque às vezes a gente quer lembrar as negativas, mas a gente lembramos a positiva, que ele foi aquilo, era um homem honesto, era um bom pai, era um provedor. Então, tudo isso são orações que chegam também até ele. Então, essa ajuda se dá de lá para cá e daqui para lá. E nos cemitérios, Vênus? Rapidamente, assim, aí no finalzinho as essa visitas, questão. Né? Na realidade, os nossos irmãos desencarnados, eles não estão nos cemitérios, né? Eles estão em qualquer lugar, eles estão livres, eles não estão ali presos, esperando que alguém vá visitar uma vez por ano. Essa homenagem que se faz, nós podemos fazer em qualquer momento que lembrarmos deles, em qualquer local, essa lembrança boa, essa coisa saudável, dos bons momentos, do quanto aquela pessoa foi favorável para a nossa vida, quanto aquela pessoa foi amada, quanto nos ajudou. Então, isso é oração, isso é prece, isso é visitação. Isso são flores que se oferecem para o desencarnado.
São esses momentos em que lembramos deles e que nós lembramos, meu querido irmão, amo tanto você, que Jesus o ilumine onde estiver. Uma prece assim, lembrando dos momentos bons. Coisas desagradáveis, nós humanos, nós temos nossas dificuldades, então isso já passou, não adianta lembrar, não vai trazer nenhum resultado. Então as coisas boas, e aí não é necessário exatamente irmos a um cemitério ou a um local adequado, mas em qualquer momento que essa lembrança vier, que seja uma lembrança de amor, de afetividade. E aí eu faria a pergunta, e no velório? Pois é outra questão Ele lembrou, importantíssima, né? Tá lá no cemitério, a gente sai... Mas e o passamos velório, pelo né? velório Que a gente, já. né? A gente nunca imagina. E aí é uma recomendação também da doutrina, né? Nós costumamos ir a alguns velórios e de repente os comentários meus, né? É aquela... Quanto mais gente, mais conversas. Mais as conversas estão circulando. E a recomendação da doutrina é que sejam conversas amenas, positivas. Às vezes a gente imagina assim, menino, o enterro de fulano foi muito bonito, deu gente demais. E os espíritos benfeitores que nos dizem que a gente deveria fazer a prece, porque eles devem estar mais atordoados ainda. Porque aquela multidão, cada um tem os interesses diferenciados. Né? Cada um está na sua visão, na sua evolução, na sua perspectiva. E esse transpasse dele que acontece, né? Às vezes morreu o corpo físico, mas ali as sensações ainda estão muito presentes. Por isso que se diz que leva em torno de 48 horas para se fazer esse desligamento total. Não é que o espírito esteja mais ali, mas é que as sensações ainda estão muito fortes na matéria e o perispírito ele está recebendo, através dessa matéria, por ainda estar próximo, essas sensações. Então, que as nossas palavras sejam palavras positivas, sejam preces, orações. Quanto menos pessoas no velório, melhor, porque essas pessoas vão estar realmente conectadas com a família, com aquele sofrimento, com aquela passagem, com aquele desenrolar, porque ainda estamos preparando essa entrada desse espírito em outra dimensão. Então o velório a gente nunca fala, mas é fundamental nessa ajuda de adentrar um outro plano. A gente vê também essa questão, muitas pessoas temem pelo medo da morte em falar sobre a morte. E se falar sobre a morte é importante. Então é uma questão assim, é uma atitude até irracional do indivíduo por a gente não ter essa certeza de que realmente, essa convicção de que a vida continua. O nosso tema hoje é morte é a única certeza da vida. Então a gente pode dizer que é também o inverso. Então, que a vida é a única certeza da morte, né? Ou a morte é a única certeza da vida. É importante que aí a gente realmente, a gente sabe disso, que todos nós vamos morrer um dia. Vai haver esse desligamento. E é importante conversar em casa com os familiares de forma natural, até para que vá se criando uma nova cultura, uma nova mudança. As pessoas comecem a ver essa questão dessa partida, desse desenlace de uma forma mais natural. Então, sem medos. Então, sem muita especulação. Então, existe também aqueles casos onde tem pessoas que melhoram tá num processo aí clínico, um quadro clínico, digamos, difícil. Então, para tranquilizar os familiares, então, o que é que acontece? Experimenta aquela melhora que se chama a melhora da morte. Então, de fato, isso acontece para que realmente aquelas pessoas ou aquele indivíduo que se encontra ali nesse momento de partida não receba essa influenciação, essas vibrações que a Josi acabou de falar. Então, ele de repente, o plano espiritual possa realmente atender e fazer um trabalho de uma forma mais tranquila, porque se você está ali doente, já partindo, e o outro fica, não vá, eu não aguento, então isso vai ser uma perturbação muito grande para o indivíduo.
Então, a certeza da continuidade da vida após a morte e as noções sobre a reencarnação, elas ajudam as pessoas a vencer esse sentimento de desesperança. Então, eu gostaria que vocês deixassem as impressões ou os comentários finais de vocês a respeito desse tema. A primeira questão é que o nascer e o morrer são limites, né, da existência material. Então, esse nascer, esse morrer, esse paradoxo, né, nascer e morrer é uma condição material, porque uma vez nós criados, nós somos imortais. Imortal é aquele que teve um princípio, mas não terá um fim. Então, somos seres imortais. E aí nós precisamos, como Herculano Pires, né, ele era uma das pessoas, era filósofo, jornalista, e ele sempre colocava, e ele tem um livro que coloca a educação para a morte. Então, nós precisamos, como Lúcia falou, a cultura, desenvolver na nossa cultura essa educação para a morte. Porque nós somos educados para viver materialmente, mas não somos educados para viver essa vida como um aprendizado da vida espiritual, da qual nós somos os habitantes naturais. Aqui somos extraterrestres, como já colocava Chico, né? Se extraterrestres são espíritos que não são da Terra, então nós somos extraterrestres, né? Estamos aqui só fazendo uma passagem. A questão do desencarne, se pensarmos que o nascer ele é mais sofrido do que o morrer. Porque o nascer você vai perdendo toda aquela sua condição de liberdade, de espírito livre, para reencarnar. E o desencarne é o contrário, você vai perdendo todas essas sensações vitais materiais para a liberdade. Então, o importante em tudo isso é que nós sabemos que morrer é apenas um processo, e um processo certo. Não existe escapatória para esse negócio. E já imaginou se a gente vivesse, eu fiquei pensando aqui, se vivesse eternamente, 100 anos, 200, 300, 500 anos, né? Seria uma aflição horrível, você com todo o seu corpo degenerado, né, sem células, as células morrendo e você lá. Então seria muito triste. É uma necessidade e é uma necessidade para o progresso. Então morrer, essa preparação para a morte é que é necessária para todos nós. É o que Josi fala, a educação para a morte, que não é o fim, é apenas um processo. Então, a gente agradece aqui a nossas irmãs, Josi e a Josefa Vênus, né, a respeito. O nosso próximo tema será deixa-me ver aqui. Nesse exato momento eu não encontro aqui. Mas é importante que todo primeiro sábado de cada mês nós possamos estarmos aqui presentes e debatermos essas questões. Que vocês possam acessar, trazer as suas dúvidas, as suas colocações a respeito do tema que está sendo tratado ou das questões mesmo de vida, de comportamento, de relacionamento, que nós estaremos aqui para tentar. Foi assim que, tendo agora no próximo dia 2, que é o dia de finados, então nós resolvemos trazer esse tema a respeito da morte e falarmos um pouco do pensamento ou da filosofia espírita para vocês. Então, é importante, é crucial o ser humano saber o que vem após a morte para que assim ele possa até bem viver. Mas só lembrando, já que o tema nós iremos falar será esse tema de dezembro, essas emoções, né, que a gente sempre diz que fica no ar. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouco essas emoções desse período de Natal, né, para a gente entender um pouco, né, como esse ciclo natalino de alguma forma nos sensibiliza, né? Natal, será que é só para foto?
Acho que não, vamos ver. Ou a ceia, né? Ou só a ceia, gente, vamos conversar um pouquinho a respeito. Então, eu vou, nesse momento, nós vamos fazer a prece de encerramento e vamos, nesse instante, agradecer ao Pai amantíssimo, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados aqui da Federação, pela oportunidade que nos concede, Senhor, de buscarmos um pouco mais de aprimoramento, de melhoramento em nossa jornada evolutiva. Fazei, Senhor, com que todos aqueles que agora estão conosco, através desse sistema de comunicação, possam receber as tuas bênçãos, possam receber a tua misericórdia, serem envolvidos no teu manto, Senhor, de misericórdia para sanar as suas dores, as suas aflições. E assim, agradecemos às nossas irmãs aqui presentes e agradecemos a Deus acima de tudo. Muita paz para todos. Graças a Deus.